Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Segundou. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem mobilizado o Brasil desde dezembro do ano passado, que é o caso João de Deus. Eu, Bárbara Falcão, produzi, em parceria com a Lohane Castro, uma reportagem sobre isso. Uma versão reduzida rodou na programação da CBN Goiânia no último sábado e agora, dentro do Segundou, você confere uma versão maior dessa reportagem. Há exatamente 6 meses, no dia 16 de dezembro de 2018, um domingo à tarde, João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, se entregou à polícia. Depois de dormir por 2 noites em uma barraca no meio do mato, ele se rendeu em uma encruzilhada em uma estrada de terra em Abadiânia, a 90 quilômetros de Goiânia. João de Deus já era considerado foragido da justiça e mais de 300 mulheres já tinham procurado a polícia para relatar que foram vítimas de abuso sexual. O médium João de Deus acaba de se entregar à polícia, de acordo com o advogado dele, Hélio Braga. Isso teria acontecido na BR-060, que é a rodovia que liga Goiânia a Brasília e que passa por Abadiânia, onde João de Deus lhe atende há mais de 40 anos. É difícil precisar quantas vidas foram afetadas após as primeiras denúncias reveladas no programa do Bial do dia 7 de dezembro de 2018. Centenas de mulheres abusadas por João de Deus descobriram que não estavam sozinhas e se encorajaram a procurar a polícia para revelar um dos maiores escândalos sexuais do Brasil. Nós conversamos com algumas vítimas e, para evitar a exposição, seus nomes não serão divulgados. Uma delas, que mora em Brasília, foi uma das primeiras a procurar a polícia. Ela foi abusada em 2006, quando foi à casa Dom Inácio de Loyola com a mãe, que sofria com um câncer. Ele a convidou para ficar a sós em uma sala, como costumava fazer quando queria praticar os abusos. Ele falava para mim se eu não tinha fé, que era para mim ter fé e ficar bem, assim, fazendo tudo que ele pedisse, que logo o trabalho ia ser realizado. Só que nesse momento eu já percebi que tinha algo errado. Mas assim, graças a Deus, ele não pegou em mim, assim, dentro da minha calça. Ele só ficou me esfregando o tempo todinho, até ele ejacular. E aí minha calça ficou toda suja atrás. E eu só queria sair daquela sala. Eu nunca tinha falado para ninguém, assim, da minha família, quando aconteceu comigo. E eu fiquei muito emocionada no momento que eu vi o programa. E aí resolvi falar pro meu esposo, minhas filhas. Outra vítima ouvida pela CBN conta que foi abusada também em 2006, quando foi em busca de uma cura para a doença do pai. Bom, eu fui para Abadiânia em 2006 com o meu pai. Meu pai tinha um câncer cerebral. E logo que eu cheguei em Abadiânia, me falaram para eu nunca ir à sala do médium sozinha. Porque viram que eu estava ali com meu pai. E o médium sempre pedia para eu ir à sala dele, eu sempre ia acompanhada. E aí eu fui em agosto de 2006. E aí no feriado de 7 de setembro eu estava na corrente de orações. O médium me tirou da corrente de orações e foi o primeiro abuso, na manhã do feriado. Acredito que tenha sido 7 de setembro, foi num feriado. E eu lembro que ele falou que aquilo ali era um trabalho para curar o meu pai. O meu pai, ele já tinha sido desenganado pelo neurocirurgião, teria só 3 meses de vida. E o médium disse que iria curar o meu pai. Ele afirmava isso o tempo todo. A cada abuso ele dizia ser trabalhos para curar o meu pai. E ele falava pro meu pai, eu vou curar você. E ele falava para mim que iria curar o meu pai, que precisava da minha energia sexual para o trabalho de cura. E aí que eu precisava ficar em Abadiânia com meu pai. Tanto que eu fiquei em Abadiânia de agosto de 2006 até fevereiro de 2007, que foi quando meu pai faleceu. Foi muito complicado, porque depois que meu pai faleceu, que eu comecei a entender que aqueles trabalhos, na verdade, eram estupros, entendeu? Que aquilo ali eram abusos sexuais, entendeu? Eram estupros. E foi muito difícil eu lidar com isso, com a perda do meu pai e
criar essa consciência, porque eu era uma menina, entendeu? João de Deus se aproveitava da vulnerabilidade das mulheres para praticar os abusos. Uma vítima de Goiânia contou que chegou a Abadiânia em 1995, quando tinha 18 anos. Ela tinha acabado de perder o pai e estava entrando em um quadro de síndrome do pânico. O médium chegou a pagar um hotel para que ela permanecesse na cidade. Ele aproveitou do momento da fragilidade, eu não conhecia nada sobre a vida espiritual, e durante a consulta lá com ele, no meio das pessoas, ele apertava minhas mãos nos órgãos genitais dele. Depois disso, ele falou que eu teria que ficar internada com ele. Eu fiquei lá ele falou que era para mim ficar por 2 meses, mas eu fiquei lá 2 semanas sendo abusada, de manhã e de noite. Toda vez que eles iam entrar dentro do quartinho, eles não interrompiam, só no horário de almoço que eles batiam para eu saber o que ele queria se alimentar, o que ele queria beber, aí ele escolhia comida, e aí eles entravam, olhavam para mim, eu era uma menina de 18 anos, e não indagavam, não falavam nada, ele não deixava meus avós entrar comigo. Ele falava que aquilo que estava saindo dele, na verdade, estava saindo de mim. E eu fazia chorando, eu acreditava. Hoje eu acho um absurdo eu contar isso, como é que eu pude acreditar em coisas absurdas dela, mas eu vou te falar, eu acreditava. Muita gente se pergunta por que as mulheres demoraram tanto tempo para denunciar. A delegada Ana Elisa Gomes, que à época era a titular da Delegacia da Mulher de Goiânia, teve que responder a essa pergunta várias vezes. É uma situação tão complexa, tão difícil, que mexe com a intimidade da mulher, com a sexualidade da mulher. Muitas vezes as mulheres são culpabilizadas por essas práticas e é absolutamente compreensível a demora em entender o que aconteceu e, inclusive, o medo de se denunciar agressões, em especial quando praticadas por indivíduos com tamanho poder, com tamanha influência. Mesmo 6 meses após a revelação do escândalo, a polícia continua recebendo novas denúncias e é impossível saber quando elas vão parar. Quem conta é a delegada Paula Meotti, atual titular da Delegacia da Mulher de Goiânia. São fatos que muitas vezes vão vindo à tona com o tempo e continuam esses números de registro. Às vezes nos relatando fatos, indagando algum questionamento a respeito se aquela situação poderia configurar um crime ou não. Então, até hoje, a gente recebe vítimas aqui na delegacia para relatar algum tipo de crime ou mesmo tirar uma dúvida relacionada às condutas do João Teixeira de Faria. Embora João de Deus tenha se entregado à polícia há exatos 6 meses, ele ficou na prisão por 107 dias, pouco mais de 3 meses. Entre 22 de março e 6 de junho, o médium ficou internado no Instituto Neurológico de Goiânia para tratamento de um aneurisma no abdômen. Ele já foi denunciado 10 vezes pelo Ministério Público e é réu em 9 processos por crimes sexuais, posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica. Na última denúncia apresentada pelo órgão, no dia 5 de junho, a promotora Ariane Patrícia Gonçalves disse que os funcionários da Casa Dom Inácio de Loyola, além de saber dos abusos, criaram uma rede de proteção para impedir que eles fossem descobertos. E ela saiu do atendimento e foi procurar algum funcionário da casa para reclamar e para relatar o que tinha ocorrido. E esse funcionário disse que isso era comum de acontecer, que isso era normal e que não tinha nada de sexual, isso era assexuado. Dissuadiu completamente essa pessoa de tomar alguma providência. Segundo o Ministério Público, pelo menos 100 casos ainda podem resultar em novas denúncias. Uma reportagem publicada no jornal O Globo deste domingo fala ainda sobre 2 relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que detalham transações milionárias nas contas do médium e de seus aliados. Os investigadores suspeitam que João de Deus possa ter acumulado ilegalmente valores acima de 100 milhões de reais em mais de 30 anos. Enquanto isso, a cidade de Abadiânia e seus 20 mil habitantes tentam reinventar uma economia que até então girava em torno do turismo, motivado pelo atendimento na Casa Dom Inácio de Loyola.
O prefeito do município, José Diniz, disse à CBN que antes das denúncias, a Abadiânia recebia por semana entre 2 e 3 mil pessoas. Agora, o número não passa de 300. Toda essa história, que ainda deve ter muitos capítulos, será contada pelo escritor Chico Felitti em um livro previsto para ser lançado no início de 2020. Ele, como muitos brasileiros, já foi aconselhado a se consultar com o médium. Uma vez que eu tive um problema de saúde, meu pai me aconselhou. Meu pai queria que eu fosse fazer uma cirurgia espiritual antes de fazer uma cirurgia cardíaca. Eu optei pela cirurgia cardíaca. Esse livro sobre João de Deus e sobre a região nasceu depois dessa ressaca de todas as denúncias, né, de tudo que aconteceu, e na ressaca da prisão dele. Que a editora e eu chegamos à conclusão juntos que ninguém tinha contado ainda a história inteira desse líder religioso, desse líder místico. E daí não era mais falar sobre acusação de crime, sobre acusação de assédio, sobre casos que aconteceram. É falar sobre tudo, assim, é falar sobre como surgiu essa figura tão poderosa que levou adiante o mundo inteiro, essa região no coração do Brasil. Assim, como a Abadiânia entrou no mapa do mundo, entrou no radar do mundo. A Casa Dom Inácio de Loyola continua funcionando, mas João de Deus segue preso na casa de prisão provisória sem previsão de soltura. Mais de 500 vítimas já procuraram a justiça. João Teixeira nega todos os crimes. O Segundou volta na próxima semana no site da CBN Goiânia e nos perfis da rádio no Spotify e no SoundCloud. Fique à vontade para mandar a sua opinião ou sugestão de assunto nas nossas redes sociais. Você também pode mandar um e-mail para barbara.falcão@cbngoiania.com.br. Boa semana e até segunda que vem.